Mas tá bom. Bom, a gente estava falando de quê mesmo na aula passada? Tá aí, né? Tá falando sobre ligações químicas. Ligação iônica, mais especificamente. Isso, exato, garoto. Nós falamos especificamente sobre ligação iônica na aula passada, né? Demos um panorama geral sobre o que é a ligação, né? Quais os tipos de ligações. Falamos, aí depois entramos detalhadamente na ligação iônica, né? Falamos a teoria do octeto e como a gente formula um composto iônico, né? E quais são as propriedades dos compostos iônicos. As principais propriedades: sólidos a temperatura ambiente, alto ponto de fusão e ebulição, mais o que? Conduzem corrente elétrica quando estão dissolvidos em água, ou quando são derretidos, né, ou fundidos, que a gente chama. Essas são as principais características aí dos compostos iônicos, né? Tá bom, e aí a gente vai retomar de onde a gente parou, então. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu só alterar o layout aqui. Vai ter ponto extra hoje? No final da aula eu vou pedir para vocês colocarem os nomes de vocês. Beleza. Bora lá, então. Vamos falar um pouquinho hoje dessa ligação aí, que é a ligação covalente, também conhecida, tá? Os livros trazem como sinônimo ligação molecular. Beleza? Ou composto molecular significa a mesma coisa, tá? Ligação covalente. Co significa o quê? Significa que de parceria, né? Esse co aí tem a ver com parceria. Parceria, ou seja, tem a ver com compartilhamento. Valente tem a ver com ligação, né? Os elétrons da camada de valência, né? Então, a ligação covalente, a gente vai discutir isso, ela se dá pelo compartilhamento de elétrons da camada de valência. Por quê? Muitos compostos, a gente viu na aula passada, né, que a ligação iônica, ela se forma com átomos que gostam de perder elétrons, ou seja, formar cátions, que são, na maioria das vezes, os metais, né, os metais, que têm raio muito grande, que perdem elétrons, eles se ligam com átomos que recebem os elétrons, que são os átomos pequenos da tabela periódica, que são chamados de ametais. Só que na natureza, o que acontece? Na natureza existem muitos compostos químicos nos quais eu tenho ligados átomos ligados só a metais. Por exemplo, o gás carbônico, CO2, né, da nossa respiração. Eu tenho dois átomos que são ametais. Ou seja, eu tenho dois átomos que gostam de ganhar elétrons. Então, como é que os dois vão ficar estáveis se ambos precisam ganhar elétrons, né? Então, o mecanismo de ligação é um pouco diferente do mecanismo da ligação iônica. A ligação covalente tem outro tipo de mecanismo. Não é doação e recebimento de elétrons, como a gente viu na ligação iônica. A ligação covalente, eles compartilham elétrons para se estabilizar, né? A gente, obviamente, vai fazer alguns desenhos dessas moléculas para vocês, né? CO2, água, né? O metano, ácido sulfúrico, são todos compostos covalentes, né? Em todos eles eu tenho ametais ligando. Lembrando, grande detalhe aqui, ó, lembrando que hidrogênio, apesar de estar escrito aqui, apesar de estar colocado no grupo 1, ele é um ametal, tá? Ele é uma exceção. Ele não é metal. O hidrogênio é um ametal, ok? Tem algum jeito de saber se ele... Tipo assim, na tabela periódica, só olhando a tabela periódica, tem um jeito de saber se a ligação é iônica, se é
covalente, se é metálica. Sim, então, na aula passada, no início da aula passada, a gente deu esses exemplos, né? Olha aqui, ó. Ó, deixa eu voltar aqui bem atrás aqui. Ó, a ligação iônica é uma ligação que predomina a união de metais com ametais. A ligação covalente é ametais com ametais, incluindo, obviamente, o hidrogênio. E a ligação metálica é só metal mais metal. Então, você olhando para o composto, você consegue determinar qual é o tipo de ligação predominante. Né? Por exemplo, aqui a água, né, ó, que a gente fez na aula passada. Eu tenho o hidrogênio, que é um ametal, ligado ao oxigênio, que é um ametal. Ametal a metal, a ligação é o quê? Covalente. Beleza? Aqui eu tenho o NaCl. Sódio é um metal e cloro é ametal. Então a ligação vai ser ligação iônica. Então, olhando o composto, sim, a gente consegue determinar qual é o tipo de ligação química predominante. Né? Então, aqui os exemplos que eu dei, em cima no rascunho, né? Aqui é aquele experimento da condutividade elétrica da aula passada. Olhando para a tabela, eu consigo dizer, né, qual vai ser o tipo de ligação química, né? Como falei ali, ó, CO2, carbono e oxigênio, né? Voltou? Gravou para você, para todo mundo? Mais alguém? Ok. Para mim tá certo. Ó, carbono e oxigênio. Carbono é o que na tabela periódica? Aqui, ó. Carbono é um ametal. Oxigênio é o quê? Um ametal. Então, a ligação de carbono com oxigênio vai ser uma ligação predominante covalente. Ou molecular, que é a mesma coisa. Entendeu? Entendi. Eu só tenho uma dúvida. Essas duas linhas de baixo aí, que são 6 e 7, são uma continuação das de cima, né? Isso aqui, ó. São metais também. Aí tem algum... Tipo assim, isso aqui é tipo uma escada usar metais, né? Aí não se estende para esse pedaço não, né? Não, então, aqui, ó, os ametais começam aqui em amarelo, né? Não tem na verdade, não tem uma divisão muito precisa disso, tá? Mas, por exemplo, começa aqui no boro, silício, arsênio, todos esses em amarelo aqui, né? São chamados de ametais, né? Esses estão marcados em amarelo aqui, tá? São, como eu disse lá, quando a gente falou de tabela periódica, são os elementos em minoria, né, na tabela, né? São os elementos que estão em minoria, né? E o hidrogênio também. O hidrogênio entra aqui como ametal também. É classificado como ametal. Certo? Então, esses aqui em amarelo são os ametais. Os outros que estão em verde aí são os metais da tabela periódica. Tudo beleza? certo. Então tá, vamos lá. Então, por exemplo, aqui a gente tem a sacarose, né? Açúcar de casa, né? Sacarose é deixa eu lembrar, C12, H22, O11, acho que é isso, né? A sacarose. Os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio estão ligados entre si, né? Formando ligações químicas. E eu não tenho nenhum metal aqui nesse composto, né? Não tenho nenhum metal. Todos os elementos aqui são ametais. Ou seja, todos eles são eletronegativos. O que são eletronegativos? O que é eletronegatividade? É a tendência de ficar com os elétrons, né? A tendência de ficar perto dos elétrons. Então, todos eles são eletronegativos. Então, a ligação aqui não é iônica, não pode ser iônica. Né? Se os átomos estão querendo receber elétrons, não tem um que vai dar e o outro vai receber. Todos querem receber. Né? Então, necessariamente, eu não posso explicar isso com base na ligação iônica. Aqui eu tenho um cristal de sílica, né? Um cristal, um mineral chamado quartzo. Quartzo é o quê? É o SiO2, que é o dióxido de silício, ametal com ametal. Ligação covalente, né?
O próprio oxigênio que a gente respira, né? Os átomos de oxigênio estão ligados, né? O O2 ali, ligação covalente. O nitrogênio que está no ar, né? Quantos por cento? 70, aproximadamente 78%, né, do ar. Aqui, aproximadamente 21%. Tem 1% aí que é de gás carbônico e outras coisas, né? Mas a maioria, ó, esses dois gases, todos os dois são covalentes, né? E por aí vai. Bom, importante a gente falar aqui também de um conceito, antes da gente falar das teorias de ligação, né? Falar da alotropia. O que é alotropia? O que são alótropos? Aqui eu tenho dois alótropos do carbono. Alguém sabe o que é isso? E alguém sabe o que é isso? É diamante e grafite. Perfeito. Professor, tem só uma Diamante. dúvida. Os gases nobres, quando eles se ligam, que tipo de ligação que eles fazem? Se fizerem, vai ser covalente. Ah, eles são dos ametais, né? Isso aí. Ah, tá certo. Isso aí. Mas assim, a gente nem considera muito gás nobre, né, numa ligação por conta exatamente da estabilidade dele. Mas ele é como se fosse um ametal também, tá bom? Como se fosse um ametal. Então aqui, ó, o carbono ele pode ser encontrado na natureza de duas maneiras. Ele é encontrado na forma do diamante, carbono ligado com carbono, tá? Ou carbono grafite. Aqui, ó, tá mostrando a estrutura geométrica do diamante, que é uma estrutura que a gente chama de estrutura tetraédrica. Aqui, ó, forma um tetraedro. Não sei se vocês conseguem enxergar esses tetraedros. E aqui no carbono grafite, os átomos de carbono, eles se arranjam de forma hexagonal. São hexágonos, ó. Hexágonos. E esses hexágonos formam estruturas lamelares. São lâminas aqui, né? Lâminas de estruturas hexagonais. Tanto é que o carbono grafite, ele é usado, o grafite que vocês usam aí no lápis, né? Ele é usado também como lubrificante, né? Quando você quer lubrificar uma peça metálica sem usar água, por exemplo, para não enferrujar, é muito comum usar o grafite. Por quê? Porque essas lâminas aqui, ó, essas lâminas, elas são paralelas e elas escorregam umas sobre as outras. E ao escorregar umas sobre as outras, elas dão essa característica de lubrificante do grafite, né? Já o diamante não tem essa estrutura interna. Mas ambos materiais são feitos a partir do mesmo átomo, que é carbono. É tudo ligação de carbono-carbono. Então a gente chama isso de alotropia. O exemplo mais clássico de alotropia é do carbono diamante e o carbono grafite. O que é alotropia? São substâncias, né, formadas pelo mesmo elemento químico, ali naquele caso, só que com arranjos geométricos diferentes e, consequentemente, propriedades físicas diferentes. Quer ver um exemplo? O carbono grafite é muito maleável. O diamante é o material mais duro da natureza. Tanto é que na escala de dureza, existe uma escala de dureza, o grafite é o referencial mais alto, é o topo. Ou seja, ele é o material mais duro da natureza. Já o grafite não é. Então, são feitos o mesmo material que é carbono, porém, possuem propriedades diferentes. Isso é chamado de alotropia, tá? Não esqueçam disso. Aqui tem um alótropo, só que um alótropo sintético do carbono, que é chamado de grafeno. O Brasil está pesquisando muito, o mundo, na verdade, o mundo está pesquisando muito sobre o grafeno pelas propriedades desse material, mas é um material sintético. Ou seja, um material que é feito em laboratório. E é a base de quê? Carbono também. Né? Então, o carbono aí, ele pode se arranjar, né? Ligação carbono-carbono, na forma de diamante, na forma de grafite
que são as duas formas naturais de encontrar o carbono, e uma forma sintética agora, que é o tal do grafeno, né? Tem muitas propriedades aí o grafeno. Um outro alótropo é o enxofre. O enxofre, ele existe na natureza de duas maneiras. Na forma que a gente chama geométrica rômbica e na forma monoclínica, né? Os dois são enxofre, a única diferença é o arranjo geométrico dos átomos na estrutura interna, né? Estou dando exemplos aqui de alótropos, o alótropo do carbono, alótropo do enxofre, o fósforo também tem um alótropo, chamado de fósforo branco. Qual o símbolo do fósforo mesmo, na tabela periódica? pH. pH. O símbolo do fósforo é P, ó. Só P. E pH é o quê? Não sei se tem pH na tabela, não. É só P. É porque o nome vem do latim mesmo, que é fósforos. E aí, por isso que usa o Pzinho aqui, ó. O H não usa, não, tá? Então, na natureza existe o fósforo branco e o fósforo vermelho. A gente fala que eles são alótropos, né? Alótropos. O oxigênio também, isso aí, pH é potencial hidrogênio iônico, muito bem. O oxigênio também tem um alótropo, que é o ozônio, né? Lá da camada de ozônio, não sei se vocês lembram. Camada de ozônio. Então, o oxigênio tem um alótropo que é o ozônio. São alótropos entre si, tá? Bom, quais são as características agora dos compostos covalentes? A gente falou aí, na aula passada, a gente falou das características dos compostos iônicos. O composto iônico é sólido, aqui vai ser o contrário. A maioria é formada de gases à temperatura ambiente. A temperatura ambiente. Possuem o contrário, baixos pontos, é tudo o contrário lá dos compostos iônicos. Pontos de ebulição, efusão. E, principalmente, não conduzem corrente elétrica. Ou seja, são, na maioria, lógico, né? Eu estou falando aqui da maioria, né? São péssimos condutores de corrente elétrica. Professor, todos? Não, não são todos, como eu estou dizendo, né? São exceções. Estou falando assim, de forma geral, essas são as características dos compostos iônicos. São gases a temperatura ambiente, possuem baixos pontos de fusão e ebulição e não conduzem corrente elétrica, aquele experimento da lâmpada, né, que você coloca na solução e tudo mais, né? Quais são as teorias que a gente usa para explicar a ligação covalente? A gente vai usar 2 de 3 aqui. Teoria do octeto, que a gente começou a falar já nos compostos iônicos. A gente vai usar bastante a teoria do octeto. A teoria, chamada teoria da ligação de valência, os livros de vocês não trazem, tá? Eu vou falar aqui de forma extraordinária. E esse aqui, que obviamente eu não vou falar, que é muito mais moderna, é chamada de teoria do orbital molecular. Então, essa aqui eu não vou falar, e vou falar basicamente dessas 2 primeiras teorias aqui. Uma que a gente já começou a falar dos compostos iônicos, que foi desenvolvida por Gilbert Lewis, e essa aqui foi desenvolvida por Linus Pauling, que a gente já comentou lá atrás, quando falou de distribuição eletrônica, né? Linus Pauling, o cara era fera. Morreu não faz muito tempo. Então, a gente vai falar um pouquinho da teoria do octeto aplicada aqui nos compostos covalentes. Pegando exemplos, desenhando moléculas. Então, a gente vai fazer muito desenho, tá, pessoal? Muito desenho. A teoria do octeto é o seguinte, para compostos covalentes, né? A ideia é que
os elétrons de um primeiro átomo, são atraídos pelo núcleo do segundo átomo e os elétrons do segundo átomo são atraídos pelo núcleo do primeiro átomo. Já que eles não podem doar nem receber, então eles vão ter uma região onde eles vão se atrair e compartilhar uma nuvem eletrônica que a gente chama, né? Bom, professor, como é que seria isso? Explica isso melhor. Eu vou pegar aqui um exemplo e começar a falar dos exemplos de moléculas usando a teoria do octeto. Só relembrando, qual é a ideia da teoria do octeto mesmo? Os compostos se ligam para adquirirem estabilidade, não é isso? Para adquirir estabilidade de quem? Dos gases nobres. Então, isso aqui não vai mudar nesse caso. Então, eu vou pegar aqui um exemplo, né, de uma molécula e a gente vai tentar desenhar essa molécula segundo a teoria do octeto. Vamos lá. Vou pegar aqui uma molécula bem simples. Bem simples. Sei lá. Pega a molécula de... Oi, pode falar. Usa H2O. H2O, pode ser, perfeito. Né? A molécula do nosso dia a dia aí, água. Como é que a gente vai desenhar a molécula de água seguindo a ideia da teoria do octeto, né? Então, a gente vai fazer um desenho da molécula partindo do seguinte pressuposto. Eu tenho hidrogênio, tenho oxigênio. Hidrogênio é um ametal, oxigênio também é um ametal. E agora eu não vou estar muito preocupado nesse momento, tá, pessoal, com o arranjo espacial da molécula, não. Essa não é a minha preocupação, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, o oxigênio. E ainda vamos colocar a quantidade de elétrons que o oxigênio possui na camada de valência, representando os elétrons por um pontinho, uma bolinha, uma estrelinha, um asterisco, o que vocês acharem melhor. Então, vamos lá. O oxigênio tem quantos elétrons na camada de valência? Professor, eu não sei, porque não lembro. Existem duas maneiras de você descobrir quantos elétrons a camada de valência um átomo tem. Quais são as duas formas? Primeiro, fazendo a distribuição eletrônica. Vai lá na tabela periódica, pega o número atômico e faz a distribuição eletrônica. Mas existe uma maneira mais fácil. Qual é a outra maneira mais fácil? De descobrir quantos elétrons tem na camada de valência. Fala para mim aí. Vem em que família está o elemento? Isso, periódica. Show, garoto, isso mesmo. Vê em que família que o elemento está. O oxigênio, pessoal, é da família 6A, ou família 16. Isso significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então não precisa fazer distribuição eletrônica. É só pegar a família e colocar aqui os elétrons da camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Ok? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu aí? Bom, quantos elétrons, então, o oxigênio precisa para adquirir estabilidade, para atingir o octeto? Quantos elétrons o oxigênio precisa? 2 elétrons. 2. Não, precisa de 8, né? No total, beleza, João Pedro? Só que ele está com 6, né? Nesse momento aqui, ó. Ele precisa de mais 2. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar o hidrogênio, né? O hidrogênio é um ametal que fica na família 1, mas ele fica na família 1 só porque ele tem uma característica que é qual? Ele tem, se ele está na família 1, é porque ele tem um elétron na camada de valência. Então, a gente vai desenhar um elétron na camada de valência. Mas não são 2 hidrogênios, então a gente vai desenhar os 2 hidrogênios. Beleza? O hidrogênio, pessoal, ele não atinge o octeto, né? Por que ele não atinge o octeto? Porque ele não precisa de 8 elétrons para se estabilizar. O hidrogênio só precisa de quantos elétrons para se estabilizar? 2. Muito bem. Ele precisa de 2 elétrons só. Né? Por que 2 elétrons? Porque ele com 2 elétrons, ele fica 1s2. E 1s2, ele fica igual o gás hélio, que é um gás nobre, né? Que tem a camada K completinha, não é isso? Camada número 1.
Então, já é uma exceção à teoria do octeto. O hidrogênio não precisa de 8 elétrons para se estabilizar. O hidrogênio só se estabiliza com 2 elétrons. Então, nós temos aqui o seguinte impasse. O oxigênio precisa de 2 para se estabilizar. O hidrogênio precisa de 1 elétron para se estabilizar, porque já tem 1. Só que ambos os elementos, eles não gostam de doar elétrons. Ambos os elementos gostam de receber elétrons, né? Então, lá na ligação iônica, o que a gente fez? Olha, a gente fez assim, ó. A gente fez uma setinha indo de um elemento para outro, lembram? Da aula passada? Isso eu não posso fazer aqui. Por que eu não posso fazer aqui? Porque o hidrogênio não é um átomo que gosta de doar elétron. Ele é um átomo bem pequenininho, tem um raio pequeno, ele gosta de receber elétron. Ah, então vai ser o oxigênio que vai doar, professor? Então seria assim, ó? Também não. Porque o oxigênio, da mesma maneira, é um átomo que não gosta de doar elétron. Então, desenhar a ligação dessa forma está errada, né? O que vai acontecer? Bom, a teoria diz que para os dois se estabilizarem, para os dois átomos se estabilizarem, a única maneira deles fazerem isso, né, é através do compartilhamento de elétrons. Ou seja, o elétron que é de um vai ser do outro, o elétron que é do outro vai ser do um. Vai ser os elétrons vão estar em comum nos dois átomos, né? A gente chama de compartilhamento de elétrons. E sempre, pessoal, por pares de elétrons. Sempre pares de elétrons. Então, no caso do hidrogênio aqui, ó, e oxigênio, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso daqui, ó. Essa forma de desenhar aqui, ó, é o que a gente chama de compartilhamento de elétrons. Por quê? Quando eu faço isso, eu digo que o hidrogênio que tinha um elétron, agora tem mais um elétron. O hidrogênio agora está com 2 elétrons, portanto, ele está estável. Ok? Só que o oxigênio ainda não está estável. O oxigênio está com quantos elétrons agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6 que ele já tinha, com mais um que ele está, né, compartilhando com o hidrogênio, 7. O que ele vai fazer? Uma ligação química aqui com o hidrogênio, com outro hidrogênio, ok? Quando ele faz essa ligação química, esse hidrogênio se estabiliza, porque fica com 2, fica igual o gás hélio, e esse aqui se estabiliza com 8 elétrons. Fui claro aí, pessoal, nessa representação? Então, Sim. essa forma aqui de fazer esse desenho aqui, ó, circulando os elétrons, é uma forma de você dizer que você está compartilhando os elétrons, tá? Então, no caso da água, olha, eu vou só desenhar assim, ó, não preocupado com geometria, tá? Eu não estou preocupado com a geometria molecular, porque a geometria não é essa. Isso aqui, ó, seria a fórmula eletrônica de Lewis. Ok? Esse Lembra é maneiro. que a gente fez isso lá nos compostos iônicos. Só que nos compostos iônicos tem um problema. Qual é o problema? Os compostos iônicos, eles não existem na natureza de forma isolada. Eles formam os cristais, que a gente chama, né? Eles formam estruturas cristalinas. Na água, não. Na água, ela existe na forma isolada. Eu posso desenhar a água assim, ó. O, tracinho, H, tracinho, H. Essa fórmula que eu desenhei aqui, ó, é chamada de fórmula estrutural. Ok? Sendo que esse tracinho que eu coloquei aqui, ó, é exatamente a ligação química. Nesse caso, a ligação covalente. A gente não pode fazer isso para compostos iônicos,
Porque os compostos iônicos não têm compartilhamento de elétrons. Eu gostaria que vocês ficasse bem, na cabeça de vocês ficasse bem claro isso, né? Da diferença da ligação iônica para a ligação covalente. Por exemplo, eu consigo isolar uma molécula de água sozinha. Consigo separar num copo de água só pegar uma molécula de água. Lógico, é muito difícil fazer isso, mas é possível. Agora, não existe um composto NaCl, né? O que existe é um cristal de NaCl, porque o NaCl é um composto iônico, não é um composto covalente. Ou seja, não, é errado fazer isso, ó. Esse desenho, essa forma aqui, ó. Isso aqui está errado, ok? Por que está errado? Porque quando eu coloco esse tracinho, eu estou dizendo que estão compartilhando elétrons. Isso não é verdade para compostos iônicos. Lá a gente viu, como é que a gente viu lá o desenho? O elétron sai do sódio e vai para o cloro. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência, né? 7 elétrons. O sódio doa o elétron dele para o cloro. É diferente aqui, ó. Aqui a gente está fazendo um compartilhamento de elétrons. Tudo bem aí, pessoal? Para a gente começar a desenhar moléculas mais complicadas? Tranquilo? Ó, 2 fórmulas, então. Uma é chamada fórmula eletrônica de Lewis, que é essa daqui, ó, de cima. O que é a fórmula eletrônica? Como o nome está dizendo, você vai mostrar os elétrons, ok? Que eu mostrei aqui na forma de bolinha. E a fórmula estrutural, você vai transformar essas ligações químicas que são de pares de elétrons, você vai transformar isso em tracinhos, em traços, para representar a ligação covalente. Mas lembre-se, se você olhar uma fórmula dessa aqui, ó, você tem que lembrar que embutido aqui nesse tracinho tem um par de elétrons aqui por trás, ó. Tem um par de elétrons, né? Um par de elétrons. Logicamente, sobraram aqui 2 pares no oxigênio que não foram usados na ligação química, tá bom? Podemos, então, avançar aqui na complexidade? E se eu perguntar assim, ó, como é que seria o desenho da molécula chamada de SO? Essa molécula é uma molécula que existe, conhecido como monóxido de enxofre. É uma molécula que existe na natureza, chamada monóxido de enxofre. Como é que eu desenho essa molécula com base na teoria do octeto? Fala para mim aí. Primeiro você bota o S no meio, Uhum. aí desenha os elétrons em volta e depois faz os pares de elétrons. Tá, então eu vou representar aqui o símbolo do enxofre, que é o S, e o Sim. símbolo do O, que é o oxigênio, que é O. Ok. Aí eu vou colocar os elétrons aqui em volta de cada elemento, né? Logicamente, os elétrons da camada de valência. Quantos elétrons na camada de valência o enxofre possui? Para eu colocar. 6. Muito bem. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Note que o enxofre e o oxigênio são da mesma família, né? Então não tem como ter... aqui está o fato mais claro da ligação covalente. Não tem como ter ligação iônica, 2 elementos uma mesma família, né? Porque os dois são parecidos. Os dois vão querer ganhar elétrons. Não tem como aqui. O oxigênio, idem, a gente já fez antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então o enxofre precisa de quantos elétrons para atingir o octeto? Precisa de 8. 8. Nesse caso, ele tem 6, precisa de mais 2. Beleza, eu entendi o que ele quis dizer. O oxigênio também precisa de 8, ele tem 6, então ele precisa de 2. E como é que eu vou fazer as ligações, então, aí? Fala para mim. Como é que eu vou? Só ligar esses 2 elétrons que estão mais perto aí, ó. Assim? Esse do enxofre, só que separado, porque são em pares, né? Beleza, Aí tá em 4. muito bom. Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer o compartilhamento em par, ou seja, o primeiro par, ó, de elétrons. Aí, quando eu faço isso, o enxofre está com 7, o oxigênio também com 7. Né? Mas se eu compartilhar mais uma vez, ó, se eu fizer mais um compartilhamento, o enxofre que estava com 6 agora está com 8,
o oxigênio que estava com 6 agora está com 8. Beleza? Então todo mundo ficou feliz aqui, ó. Todos os dois estão estáveis. Essa, de novo, é a estrutura eletrônica de Lewis. Como é que é a fórmula estrutural? S, tracinho, tracinho, ó. Essa ligação aqui a gente chama de ligação dupla. Né? É uma ligação chamada ligação dupla. Ok? Tranquilo, né? Eu coloquei esse cara aí como exemplo para a gente começar a discutir uma situação que pode aparecer. Qual é a situação? Opa. Minuto, que faltou slide aqui. Que é essa situação agora, ó. Exemplo 2, 3, eu acho. Esse cara também existe, chamado SO3. Na verdade, vamos fazer o SO2. Que a ideia vai ser a mesma. SO2 é uma substância que existe, chamada de dióxido de enxofre. Vamos fazer o desenho dela. Vamos lá. Enxofre, já concordaram comigo, que tem 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. O outro oxigênio, 6 elétrons na camada de valência. Então, estou representando os elétrons. Então, como é que seria a ligação aí? Como é que eu mostraria as ligações covalentes dessa substância aí chamada SO2? Diz para mim aí. Como todos os três têm 6 elétrons na camada de valência, vai ser só fazer um par para cada um oxigênio ligando no enxofre. Seria isso aqui, ó? Seria isso? É, isso Mas aí. se eu fizer isso, os oxigênios não ficam estáveis. Porque, conta comigo aqui os elétrons, veja. O oxigênio aqui, vamos olhar esse aqui, ó. Esse tem 1, 2, 3, 4, 5, Fabielle. 7. E se fizer uma dativa? Garoto, já tem uma carta na manga aí, né? Que isso, esse é meu garoto. Então, olha só, pessoal. O que nós fizemos aqui, ó? Nós fizemos isso. Eu vou só repetir, ó. De modo que agora, tá claro que esse oxigênio está estável e esse enxofre também está estável. O cara é bom. E aí, qual é o grande detalhe aqui, né? Esse oxigênio está desligado ainda. Eu tenho que ligar esse oxigênio ao enxofre, né? Sendo que o enxofre ainda possui elétrons sobrando. Ó, o enxofre possui 2 pares de elétrons que estão sobrando ainda. Então, o que vai acontecer? Bom, se a ligação química é sempre feita por pares de elétrons, e o oxigênio que ainda precisa de um par de elétrons para se estabilizar, porque tem 6, o que vai acontecer? Um tipo de ligação covalente um pouco diferente, chamada ligação dativa. Essa ligação aqui, ó, essas duas ligações aqui, ó, são chamadas ligações covalentes normais, que a gente chama. Covalentes normais. E essa aqui que eu vou fazer agora vai ser uma ligação chamada de covalente dativa. Ou coordenada também, que é a mesma coisa. O que seria? Bom, como tem par de elétrons sobrando, esse par de elétron vai ser usado aqui para estabilizar o oxigênio, né? De modo que... Eles são doados, né, Fabielle? Então, esse é o grande problema. Todo mundo acha que isso é doado, mas não é doado, não é uma doação de elétrons. Por que não é uma doação de elétrons? Porque doação de elétrons é uma característica da ligação iônica. Isso continua sendo um compartilhamento de elétrons. Então, só que eles tecnicamente impressam quando necessário, né? Isso. É um compartilhamento, só que é um compartilhamento vindo de um átomo só, né? Tudo bem, pessoal, isso não é um compartilhamento, cara, só ele que tá ajudando na ligação, mas é um tipo de compartilhamento que não atrapalha em nada a estabilidade desse átomo, né? Por quê? Porque eu tenho elétrons sobrando aqui, né? Que não foram usados na ligação.
Então não é doação, né? Antigamente os livros até traziam assim, ó, uma setinha, que eu vou evitar colocar para não confundir a cabeça de vocês, porque não é doação. É como se fosse um empréstimo, vamos chamar isso de empréstimo, né? Um empréstimo de elétrons, tá? De modo que esse enxofre que já estava estabilizado vai continuar estabilizado, nada vai atrapalhar na situação dele, e esse oxigênio agora fica estável, né? De modo que a molécula tem a seguinte estrutura, né? Fórmula estrutural. S dupla O tracinho O. A gente coloca a ligação aqui, ó, como... Epa, deixa eu tirar isso aqui. Eu coloco essa ligação como sendo uma ligação covalente comum mesmo, não tem problema nenhum. Como se fosse um tracinho de uma ligação, né? Não vai diferenciar nada em relação à ligação covalente. Inclusive em tamanho, nada disso, né? Tudo igual, tá? Então aqui, ó, o enxofre está fazendo 3 ligações no total, né? Sendo que essa ligação é dupla, né? E aqui é uma ligação simples dativa, tá bom? Então, professor, poderia existir a molécula de SO3? Sim, poderia existir a molécula de SO3. E existe a molécula de SO3. Tanto é que é um dos maiores causadores da chuva ácida, chamado de trióxido de enxofre. Como é que seria o trióxido de enxofre? Ó, S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, como é que eu represento? Ligação, ligação. Esse estabiliza, esse estabiliza. Aqui, ó, eu tenho par de elétrons da ativa. Eu tenho um par de elétrons sobrando ali, ó. Que eu vou desenhar aqui embaixo só para facilitar nosso desenho. Esse par de elétrons, outra da ativa. Não teria como formar mais uma ligação, porque já acabou aqui, todos os elétrons estão sendo usados, né? Então, ó, S, dupla, O e O. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Belezinha? Bem tranquilo isso, né? Ó, um problema aqui, um exercício, ó. A molécula de água, H2O, a molécula de água, né, acraseado, ou seja, na molécula de água, pode-se adicionar o próton H+, produzindo o íon H3O+. Então, o que ele está querendo dizer aqui, ó, é o seguinte, que esse par de elétron aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui da água, que isso é representado por X, né? Aqui eu tenho uma ligação química, Aí ele diz que esse par de elétrons se liga aqui com o H+, forma uma nova ligação química. E aí forma uma nova ligação química assim, ó. OH, OH, OH. Essas bolinhas que eu estou colocando são os pares de elétrons, tá? Aí diz assim, ó, no íon hidrônio, que é esse íon aqui, ó, está mostrado nessa figura, quantos pares de elétrons pertencem, no total, tanto ao hidrogênio quanto ao oxigênio? Quantos pares de elétrons pertencem tanto ao hidrogênio quanto ao oxigênio? Qual seria a alternativa aí? Letra E. Letra? Letra E, número 6. Mas ele está falando pares. Você contou todos, não é isso? Eu errei mesmo. 3, 4, 5, 6. Beleza. Se ele falasse quantos elétrons no total, seriam 6, mas ele falou pares. Então, letra C. Beleza? Pegadinha isso aí. Cuidado com a pegadinha dos pares aí, né? Os átomos dos elementos se ligam uns aos outros através de ligações simples, dupla ou tripla, procurando atingir uma situação de maior estabilidade. E o fazem de acordo com sua valência,
que é a capacidade de um átomo ligar aos outros, conhecido através de sua configuração eletrônica. Assim, verifica-se que os átomos das moléculas H2, N2, O2, Cl2 estão ligados de acordo com a valência de cada um na alternativa. Ou seja, só tem uma alternativa aí, letra A, B, C, D ou E, que representa corretamente as fórmulas dos compostos. Vocês saberiam dizer qual é? Qual é a alternativa? Suponho que é a letra A. Letra B? Letra B. Letra A. Aqui, ó, nitrogênio com 3 ligações, oxigênio com 2, cloro com 1, hidrogênio com 1. Bom, quer verificar? A gente pode verificar, ó. Nitrogênio é de que família? Da família 5. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, nitrogênio ligado a ele mesmo, né? Beleza? Então, o nitrogênio tem 5 elétrons, precisa de quantos? Mais 3. Então, ele vai fazer 3 ligações. 1, 2, 3. Verdadeiro, então, todas as opções que trazem nitrogênio com tripla. Acho que todos trazem, não. Essa aqui não traz, tá vendo? Ó? Então, a letra D já está descartada. A letra E também, ó. Que tem dupla, né? Seria N, 1, 2, 3, N. O correto. Então, a letra E também está errada. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, fala aí, hein? Isso é importante. É a base aqui da nossa química para todos os anos. Não se esqueçam disso. Oxigênio com oxigênio. Como é que seria a ligação? O oxigênio é da família 6, que a gente já desenhou. Então, tem 6 elétrons na camada de valência. Quantas ligações o oxigênio vai fazer? Bom, se ele tem 6 elétrons, ele precisa de mais 2 elétrons. Vai fazer 2 ligações. Então, o oxigênio vai ser O, dupla, O. Então, já corta aqui, ó. Já elimina a letra C. E também já elimina a letra B, né? Ficamos com a letra A. Realmente, a letra A está tudo correto aqui, né? Cloro com cloro é uma ligação só mesmo. Hidrogênio com hidrogênio é uma ligação só mesmo. Beleza? Alguma dúvida? Querem que eu faça do cloro, do hidrogênio? Ou tá tranquilo isso? Seguindo adiante, então. Qual das fórmulas abaixo é prevista para o composto formado por átomos de fósforo e flúor, considerando o número de elétrons da camada de valência de cada átomo? Qual seria a alternativa que representa aí um composto formado por fósforo e flúor? Fósforo é P, flúor F, automaticamente, né? FP. Como é que a gente vai descobrir qual é a fórmula correta, né, pessoal? Pelo número de elétrons da camada de valência. E como é que eu vejo o número de elétrons da camada de valência? Eu vou lá na família. O fósforo é de que família? O fósforo é da família 5. 5A. Tem 5 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência. E o flúor é de que família? O flúor é da família 7. Então, o que vai acontecer? O flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Em outras palavras, se o fósforo tem 5 elétrons na camada de valência, ele precisa de 3 elétrons, não é isso? Ele precisa fazer 3 ligações. 3 ligações. E o flúor? O flúor só precisa de uma ligação. Então, se eu fizer só uma ligação de flúor com fósforo, por exemplo, eu estabilizo o flúor, mas não estabilizo o fósforo, porque o fósforo está com 5, com mais 1, agora 6. Então, eu preciso representar mais flúor. Representando mais 1, o flúor aqui fica estável, mas o fósforo, que tinha 5, agora tem 7. Eu tenho que representar mais um flúor. Mais um flúor, beleza. O fósforo fica com 8 e os flúor também com 8.
Qual é a alternativa? Letra D, né? P, F, F, F. 3 ligações com o flúor. Tranquilo? Molezinha? Tá. Agora, eu vou começar a complicar um pouquinho a história. Na verdade, não vou complicar tanto. Eu quero agora desenhar, por exemplo, essa molécula aqui, ó. H2SO4. Isso, na química inorgânica, é chamado de ácido, ácido, né, classificado como ácido, chamado aqui de ácido sulfúrico. É um dos ácidos mais poderosos da química, né? Ácido sulfúrico. E a pergunta é, como é que eu faço o desenho da estrutura eletrônica do ácido sulfúrico e, consequentemente, a fórmula estrutural? Aí, pessoal, tem um pequeno detalhe que é o seguinte. A gente desenhou até agora moléculas formadas por 2 átomos diferentes só, né? 2 átomos diferentes. Aqui tem 3 átomos diferentes. Eu tenho hidrogênio, eu tenho enxofre, eu tenho oxigênio. Beleza? E como é que eu vou desenhar uma molécula grande dessas, que tem essa quantidade grande de átomos, né? Bom, numa fórmula como essa, a gente pega o átomo do centro, que nesse caso é o enxofre, e coloca aqui na representação, o símbolo dele. Enxofre tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, né? E vou começar a desenhar em volta desse enxofre, eu vou começar a desenhar as ligações. E no caso dos ácidos, ligado ao átomo do centro, eu tenho os oxigênios, que são 4 no total. Então, eu vou representar aqui, ó. 4 oxigênios. Cada oxigênio com 6 elétrons na camada de valência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Faltam os hidrogênios, né? São 2 no total. Então, a gente vai representar os hidrogênios aqui. E nos ácidos, o que é mais importante? Os hidrogênios tendem a se ligar sempre aos oxigênios. Então, a gente vai colocar os hidrogênios aqui ligado a um dos oxigênios, aquele que você quiser escolher. Hidrogênio com um elétron, hidrogênio com um elétron. Beleza, aí eu coloquei aí o que seria um esqueleto, vamos dizer assim, da fórmula do ácido sulfúrico. E eu quero agora desenhar as ligações químicas. E aí eu tenho que fazer uma pergunta, né? Qual é a quantidade de elétrons que cada um estabiliza? A gente sabe. O hidrogênio estabiliza com mais um elétron, né? Precisa de 2 no total, para ficar igual o gás hélio. O oxigênio, para atingir o octeto, precisa de 2 elétrons, porque tem 6. E o enxofre, que tem 6 elétrons, precisa também de 2. Então, a gente vai tentar fazer a estabilização de todo mundo, né? Então, a gente começa a fazer a estabilização de fora para dentro aqui, ó. Vamos estabilizar aqui o hidrogênio primeiro, ó, com essa ligação. O hidrogênio faz uma ligação aqui com o oxigênio, um par de elétrons. Fica estável. Mas o oxigênio ainda não está estável. Ok? Faço a mesma coisa do outro lado, ó. Um hidrogênio com um oxigênio. Esse hidrogênio fica estável. Mas esse oxigênio aqui não está estável. Mas quando eu faço esse compartilhamento aqui, ó, o que vai acontecer? Esse oxigênio que está aqui, ó, fica com 8 elétrons no total. 6 que ele já tinha, 7, 8. Ficou estável. Da mesma maneira, esse aqui fica estável. E o enxofre que está no meio da molécula ali? Será que ele ficou estável? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8 elétrons. O enxofre também ficou estável. Falta estabilizar os oxigênios aqui, os outros 2 oxigênios, que vão se estabilizar como? Através da famosa aí que a gente viu atrás aí, né? Ligação dativa, né? Então eu tenho aqui, ó, par de elétrons sobrando, dativa, par de elétrons sobrando, dativa. Fórmula eletrônica, aqui estaria a fórmula estrutural, ó. S, O, 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 e ligado aos Os aqui, ó, hidrogênio e hidrogênio. Essa aqui é a fórmula estrutural, essa aqui é a fórmula eletrônica de Lewis. Dúvidas? Tranquilo até aí? Mais ou menos, né? De maneira semelhante. Vai ficar bem claro isso, bem sólida essa ideia. Como é que seria a fórmula, por exemplo, do HNO3? Como é que seria a fórmula estrutural e eletrônica do HNO3? Ó, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, também um ácido. Nitrogênio no centro da molécula. Quantos elétrons tem o nitrogênio? Tem que ver que família que ele é. O nitrogênio da família 5. Tem 5 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 3 oxigênios no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogênio. Escolhe qualquer um dos oxigênios para ligar. Ok? E começa a estabilização, ó. Só apagar aqui e escrever aqui fica melhor. Estável. Ainda não está estável esse oxigênio. Agora está estável. Vamos lembrar que a gente tem nitrogênio aqui no centro. Quantos elétrons o nitrogênio precisa para se estabilizar? Ele precisa de mais 3 elétrons. Né? Mais 3 elétrons. Ó. Ô, professor. Oi. Então, ali na fórmula seria H2NO3. Ih, não? É verdade. É verdade. Isso não existe, não. Esquece que eu desenhei aí. Muito bem lembrado. Obrigado. Estou partindo do pressuposto que o composto existe, que é chamado de ácido nítrico aqui. Ó. Isso aqui existe na natureza. Chamado ácido nítrico. Estou partindo dele. Então, partindo dele é só um hidrogênio. Então, esquece que eu fiz aí. Fiz besteira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltando aqui, estaca zero. São 3 oxigênios, 1 nitrogênio e 1 hidrogênio. Então, o hidrogênio está aqui, estabilizou. O oxigênio ainda não. Faz uma ligação aqui com o nitrogênio. Esse fica estável. O nitrogênio precisa, como eu já antecipei, precisa de... Ele tem 5 elétrons, né? 5, agora 6. Precisa de mais 2, não é isso? Precisa de mais 2. Então, ó. Estabilizou. Esse oxigênio aqui estabilizou? Não, não estabilizou. Por que que não estabilizou? Porque esse oxigênio, ele precisa de 2 elétrons. Então, vai fazer mais uma ligação aqui, ó. Aí, quando isso acontece, vamos lá, vamos contar os elétrons agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que já tinha. 7, 8, está estável. E o nitrogênio está com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, que já tinha. 5, 6, 7. E lá do outro lado, 8. Então, o nitrogênio está com 8 elétrons. Então, o nitrogênio ficou estável. Só que esse oxigênio não está ligado ainda, né? Esse de baixo aqui, ó. Mas olhando aqui, ó, tem um par de elétrons sobrando. E esse par de elétrons que está sobrando no nitrogênio vai ser usado aqui para ligação dativa. Então, essa é a fórmula eletrônica, essa é a fórmula estrutural.
O, dupla O. Beleza? Sempre aí usando a ideia da teoria do octeto. Não é? Sempre usando a ideia da teoria do octeto. Beleza? Tudo bem? Ok. Agora eu vou... o último exemplo aqui que eu vou dar, para a gente começar a falar da teoria da ligação de valência, que é uma teoria um pouco diferente, que vocês não vão ver em livros mais de segundo grau. Mas eu acho importante a gente falar sobre a teoria da ligação de valência. Antes de falar da teoria da ligação de valência, como é que seria a fórmula do composto, agora, Na2SO4? Na2SO4. Vamos com calma aí, ó. Por quê? Eu tenho oxigênio, eu tenho enxofre, que são os ametais do meu composto. Mas aqui, ó, tem o sódio, que é um metal. E metal, a gente viu, não faz ligação covalente. Metal com ametal faz que tipo de ligação? Metal mais ametal. Iônica. Iônica. Isso aí. Então, peraí, professor, quer dizer que no mesmo composto eu tenho os dois tipos de ligação? Sim. No mesmo composto eu tenho os dois tipos de ligação. Eu tenho a ligação do enxofre com o oxigênio, que é uma ligação covalente, e eu tenho a ligação do sódio com o resto da molécula, que é uma ligação iônica, né? Que é a ligação iônica. Mas, professor, como é que eu vou desenhar isso? Como é que seria o desenho disso? Vamos voltar aqui, ó, nessa fórmula do ácido sulfúrico, que eu acabei de desenhar para vocês. O ácido sulfúrico tem a mesma radical, que é o SO4, lá do H2SO4. Vou só redesenhar aqui para vocês, ó. Vai ficar mais fácil, para a gente não precisar ir lá desenhar. Voltar no slide. Então, ficaria assim, ó. Aí teria oxigênio, aí teria oxigênio, teria ele aqui ligado ao hidrogênio. Ok? Teria ligado ao hidrogênio. Aqui teria o enxofre ligado ao oxigênio. Lá de cá a mesma coisa. E aqui o hidrogênio. E aqui eu teria uma dativa com oxigênio, aqui embaixo. E dativa com oxigênio lá em cima. H2SO4. Qual a diferença do H2SO4 para o Na2SO4? A diferença é que no H2SO4 eu tenho os hidrogênios e no Na2SO4 eu tenho sódio. Ah, então, professor, aí fica mais fácil. É só você apagar o hidrogênio, apagar os hidrogênios aí, ó, e fazer o seguinte, colocar o sódio no lugar. Porque o sódio também é da família 1, né? O sódio tem um elétron na camada de valência, então eu colocaria aqui, ó, sódio e sódio no lugar dos hidrogênios. Mas qual é o erro aí que eu estou cometendo? Qual é o erro que eu estou cometendo ao desenhar dessa forma aí? O É a ligação iônica, teria que ser. compartilhamento. Aí eu estou fazendo um compartilhamento de um metal com um metal aqui, ó. Não existe isso. Essa ligação aqui não é covalente. Essa ligação do sódio com o oxigênio aqui, ó, é uma ligação iônica. Então não pode ser dessa forma. Então vai ser de que forma, professor? Olha, você vai apagar isso, ó, né? Você vai apagar esse negócio de compartilhamento aí, isso não existe. Aí você vai fazer assim, ó. Você vai colocar o elétron do oxigênio, que já existia, obviamente, os 6 elétrons do oxigênio que já existia, né? E você vai colocar o sódio. O sódio aqui, ó, com o elétron dele. Sódio com o elétron dele. Né? E aí o que você vai fazer? Isso daqui, ó. Que é diferente. O conceito é diferente. Está dizendo o seguinte, o sódio está doando o elétron para o oxigênio. Por quê? O oxigênio tem 6 elétrons naturalmente, com mais um que ele compartilhou, vai dar 7, com mais um que está vindo do sódio, 8. E idem do lado de lá, né? Os 6 que ele já tinha,
mais um aqui que ele compartilhou, mais um que veio do sódio. Tudo bem? Essa aí é a fórmula do Na2SO4. Aqui nesse caso, para ficar bem claro, ó, ligação iônica. São quantas ligações iônicas no total? 2. E quantas ligações covalentes? Quantas ligações covalentes? 1, ó. 4. 1, 2, 3, 4. Então, são 4 ligações covalentes e 2 ligações iônicas. No mesmo composto, prevalecendo 2 tipos de ligações, né? Acontecendo 2 tipos de ligações. Isso é muito comum, né? É muito comum acontecer. Principalmente em compostos como esse, são chamados de sais na química inorgânica. Tem um sal chamado sulfato de sódio. Tá ok? Bom, é o seguinte, meus amigos. Essa aqui é uma teoria totalmente diferente da teoria do octeto. Porque a teoria do octeto, ela se baseia na estabilização por 8 elétrons na camada de valência. Mas o grande problema da teoria do octeto é que ela é uma teoria muito falha. Por que uma teoria muito falha? Veja, se você desenhar um composto chamado PCl3, PCl3 seria isso aqui, ó. Fósforo tem 5 elétrons na camada de valência e o cloro que tem 7. 7 elétrons na camada de valência. Então, cloro, 7 elétrons, vou desenhar o 7 aqui, e são, no total, 3 cloros. 7 elétrons. Então, o fósforo tem 5 elétrons, precisa de 3 elétrons para somar os 8, e o cloro tem 7, precisa de 1. Então, o cloro precisa de 1 elétron só, estabiliza aqui, estabiliza dessa forma, estabiliza aqui dessa forma. Então, o fósforo fica estável e o cloro fica estável. Todos eles. Acontece o seguinte, que tem um composto chamado, assim, ó, PCl5. Esse composto PCl5, ele vai fazer, o fósforo aqui, ó, vai fazer mais ligações do que ele deveria fazer. Por quê? O que é natural para o fósforo? O natural para o fósforo é fazer 3 ligações químicas. 3 ligações aqui, tá vendo? Ó, essas 3 ligações. Mas aqui no PCl5, eu tenho o fósforo fazendo 5 ligações químicas. Isso aqui, ó, foge à teoria do octeto. Ou seja, o fósforo está sendo estabilizado com mais de 8 elétrons na camada de valência. Como que isso pode acontecer, né? A teoria do octeto, então, não explica esse caso. É um dos casos, né? Acontece também com enxofre. Existe um composto de enxofre assim, ó, SF6. O enxofre faz naturalmente quantas ligações? Normalmente, o enxofre faz 2 ligações, aqui ele está fazendo 6 ligações. Nem as dativas são capazes de explicar essas 6 ligações. Isso aqui foge, expande muito a teoria do octeto. Então, moléculas como essas, que existem na natureza, não são explicadas pela teoria do octeto. Eu tenho que usar uma outra teoria para explicar essas moléculas. Que teoria é essa? É uma teoria um pouco mais avançada, chamada de teoria da ligação de valência. Para os íntimos, TLV. Como eu disse lá atrás, foi uma teoria desenvolvida por Linus Pauling para explicar essas questões aqui de fuga, né, da teoria do octeto. Existem compostos que se estabilizam com mais de 8 elétrons, que são esses que eu mostrei. Existem compostos que se estabilizam com menos de 8 elétrons. Como é que pode isso, né? Como é que na natureza existe compostos desse tipo? A teoria do octeto falha. Ela não explica esses compostos que a gente tem que usar, abrir mão de outra teoria para fazer essa abordagem. Uma teoria mais moderna, mais avançada, mais complicada, automaticamente, né? Não tem jeito. Mas, enfim, eu vou deixar esse tema da teoria da ligação de valência, eu vou deixar esse tema para a aula da semana que vem,
para não confundir muito a cabeça de vocês, e vou deixar ela para abordar na semana que vem, fazer alguns exercícios, né? Alguns problemas. E vou deixar vocês absorverem essa questão da teoria do octeto por enquanto, com alguns exercícios lá da apostila. Pode ser assim? E aí, nesse caso, vamos encerrar bem mais cedo hoje. Ok? Tudo certo. Lembrando que a gente tem avaliação marcada, né, pessoal? Para início aí de setembro, né? A gente já tem uma avaliação marcada que vai envolver especificamente ligações químicas, tá? Ligação iônica, covalente, ligação metálica e as suas características, né? As suas propriedades. Tudo bem? Não vai cair essa ligação de valência não, né? De valência vai entrar. A teoria da ligação de valência, para ficar claro, é uma teoria para explicar compostos covalentes ainda, tá? Eu estou falando ainda de compostos covalentes. Não são compostos diferentes, não. Isso aqui, ó, é um composto covalente. Isso aqui é um composto covalente. Que a teoria do octeto não explica. Então, voltando lá atrás, ó. Quais são as teorias para explicar a ligação covalente? Uma teoria é teoria do octeto. Para outra teoria para explicar a ligação covalente, teoria da ligação de valência. Então, teoria da ligação de valência, que a gente vai falar semana que vem, é ainda para explicar ligações covalentes e, consequentemente, compostos covalentes. Ainda estamos falando sobre ainda iremos falar sobre compostos covalentes, mas dentro de uma outra visão, dentro de uma outra ideia, que foge à teoria do octeto. Ok? Por isso que vou deixar Ok. isso para a semana que vem para vocês absorverem a teoria do octeto. Se quiserem, já... Já pode botar o nome no chat já? Ah, sim, por favor. Isso aí, coloquem o nome no chat para mim enquanto está gravando aqui ainda. O nome de vocês completo aí. Tranquilo, então? Coloquem o nome aí para o pontinho extra. Tem uma lista de exercícios para entregar hoje, né? Tem uma lista de exercícios que eu vou montar para ligação de valência, teoria do octeto para a semana que vem. E a gente continua falando de compostos covalentes na próxima aula, tá bom? Eu não vou parar de gravar não, só vou parar de apresentar aqui. Também tem a música que o Pedro Pim falou que ia tocar agora no final da aula. Ah, isso aí. Ah, tá, lembrando que a gente Mentira, tem férias, professor, né? já toquei antes. Que a gente tem férias, acho que eu falei semana passada, não falei? Das nossas férias aí, do dia 14 ao dia 25, não é? Sim, falou. Beleza. Por isso que você adiantou a prova uma semana. Isso aí, para terminar o segundo bimestre, que seria o segundo bimestre. Graças a Deus. Canta Nossa, aí, Pedro. mas tipo assim... Fala. Não, quero cantar não, em nome de Jesus, tá amarrado. Mas Fala, aqui, tipo assim, tem professores que já estão adiantados, igual você e Messias. Mas tem professor que eu acho que só vai acabar de dar as aulas dele em fevereiro, cara. Aí, nossa, cagou com a gente também. Mas eu acho, Pedro, eu acho que... Baixo, né? Exato. O calendário para todo mundo vai até fevereiro. O que vai acontecer é o seguinte: se o professor terminar o conteúdo antes de fevereiro, ele vai poder ceder as aulas para aquele que está atrasado. Mas, de toda forma, vocês vão ter aula até fevereiro. Mas aí quem já passou de ano não vai precisar assistir tudo, não vai? Mas quem passou de ano, as matérias são separadas. Como é que você vai... Você não passa de ano numa matéria só. Você tem que passar de ano em todas as matérias separadas. Mas aí, tipo assim, já alcancei 60 pontos em matemática. Em todas? Não, tipo, tô dando exemplo em matemática. Aí, tipo, já passei de ano em matemática e não precisa assistir mais aula de matemática. Vai ser assim? Acho que não, porque tem a questão da frequência, né? Ah, é verdade. Não sei como é que vai ficar, não. Mas, enfim, eu estou tentando manter um padrão de bimestre de acordo com o que eu tinha planejado no início e de acordo com o calendário, inclusive, que vai sair aí. Se vocês observarem o calendário que vai sair, o primeiro bimestre a gente já encerrou, o segundo bimestre está encerrando agora, exatamente no início de setembro, antes das férias. A gente começa o terceiro bimestre depois das férias.
mesmo eu tendo, não sei se vocês lembram, eu fiquei quase um mês, né, sem ir na escola lá no início de janeiro, né, fevereiro, março, lá, porque eu tava ainda de férias, vocês ficaram sem aula de química, né, não sei se vocês se lembram. Mas mesmo assim consegui colocar em dia aí o assunto. Então tá bom, pessoal. Um abraço aí. Espero vocês na semana que vem, tá bom? Um abraço. Abração por trás, valeu. E tchau.